Bom dia, meus queridos. Deus abençoe, graça e paz. Começando mais uma semana, segunda-feira. Isso aí, que bênção. Se você está nos acompanhando, você que vai nos acompanhar, estamos aqui porque Deus, na sua infinita misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, permitiu que nós tivéssemos mais um dia de vida. Isso quer dizer que nós somos importantes para Deus, meu irmão. Deus tem um projeto para mim e para você. E que Deus quer te usar para você ser bênção na sua família, onde você mora, com a sua vizinhança, no seu local de trabalho, na sua comunidade, na igreja, seja onde for. Deus quer te usar. Amém? Então que o Senhor te abençoe e continue derramando bênção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, para nós iniciarmos essa semana, eu quero falar de um texto que está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33, né? Que esse texto aqui fala que Jesus andou por cima do mar. Mas eu quero falar sobre a proteção de Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado. Em tuas mãos eu coloco a minha vida e a vida de todos aqueles, ó Pai, que te adorem em espírito e em verdade. Coloco em tuas mãos a minha família juntamente comigo e todos aqueles que nos acompanham nesta manhã, em tuas mãos, como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, Senhor, e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Repreende da nossa vida todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de confusão, todo espírito de inveja, todo espírito de aproveitamento, ó Pai. Deus, e que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sobre cada um de nós, sobre a minha vida, a vida da minha família e sobre cada vida que estará nos acompanhando nesta manhã. Em nome de Jesus oramos, ó Pai. Amém e graças a Deus. O versículo, aqui no capítulo 14, no versículo 22 ao 33, diz que: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali sozinho. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, e disse ao Senhor: Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Então esse texto aqui eu quero falar sobre a proteção de Deus. Depois de um dia muito agitado, de muita agitação e trabalho, Jesus mandou seus discípulos entrarem num barco e atravessar o mar da Galileia, porque ele queria ter um momento a sós com o Pai, com Deus. Os discípulos foram então seguindo a ordem de Jesus, mas em meio à viagem vieram os percalços, vieram as lutas, as dificuldades, as barreiras, os problemas que eles não podiam controlar, mas dependiam de uma ação sobrenatural de Deus para enfrentá-la, de Jesus para poder enfrentar essa situação difícil. A primeira pergunta que eu quero fazer é: por que o cristão duvida da proteção de Deus? Por quê? Aqui Jesus os mandou entrar no mar, mas eles duvidaram. Então por que o cristão duvidou? Duvidaram. Não entraria? Jesus mandou entrar no mar, eles entraram, cumpriram ordem, mas depois que estavam lá dentro do mar, eles tiveram dúvida da proteção de Deus.
Por que pensar que Deus é limitado como nós humanos? Muitas das vezes, o homem e a mulher de Deus, eles limitam a Deus por causa da pouca fé. Então, por que pensar que Deus é limitado como nós humanos? Por quê? Num primeiro momento, poderia parecer aqui que os discípulos que Jesus os havia colocado numa situação de prova para testar a fé deles, ou seja, numa situação totalmente desfavorável. Eles podiam imaginar que Jesus sabia da tempestade que viria e que os enviou sozinhos para que eles se livrassem da tempestade e do naufrágio do barco. Eles poderiam ter pensado isso. Mas Jesus nunca nos deixa em qualquer situação. Ele nos comprou por um preço do seu próprio sangue. E se ele pagou com o seu próprio sangue, isso quer dizer que ele não vai nos deixar em situações difíceis. Em momento algum. Ele estará conosco. Sempre. Quando ele nos manda enfrentar uma situação difícil, é para que o seu poder se manifeste em nossas vidas. Quem nunca passou por uma situação difícil demais? E hoje ficou no passado essa situação. E transformou-se numa experiência para falar a outras pessoas. Nós já passamos por muitas situações difíceis. Nós somos limitados tanto no físico como espiritualmente. Além disso, alguns cristãos duvidam da proteção de Deus por algumas situações. A primeira situação que eu vou falar aqui é pela imaturidade espiritual. No versículo 25 ao 28 diz assim, ó, mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para com eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Imaturidade espiritual. Em muitas situações isso acontece. Eles preferiram acreditar em fantasma do que acreditar que era o Filho de Deus que estava andando sobre as águas. A imaturidade espiritual leva o homem a dar explicações sobre as coisas que Deus realiza. Eles falam com o Papai do Céu, Deus vai lá e realiza o milagre, e eles querem dar uma justificativa. Muitos, no seu testemunho, alegam que o milagre aconteceu por causa da sua fé. E o testemunho é mais de engrandecimento pessoal do que a glorificação de Deus. Por isso que tem poucas pessoas dando testemunho hoje. Porque eles querem se glorificar na fé e não glorificar a Deus na infinita misericórdia de ter realizado o milagre. E muitos também querem a demonstração visível do poder antes da confiança. Os discípulos não estavam ainda acostumados com o sobrenatural de Jesus em meio àquela confusão. E eles imaginavam que fosse um fantasma e não reconheceram o livramento que estava vindo em sua direção. Sabe? Então eles preferiram acreditar em fantasma. E aqueles discípulos andavam com Jesus, dormiam ao lado de Jesus, ouviam Jesus, viam Jesus fazer os milagres. Mesmo assim, eles preferiram acreditar em fantasmas do que acreditar no que Jesus poderia fazer. Sabe? O texto ainda nos fala que o coração deles estava endurecido, porque ainda não haviam entendido o milagre da multiplicação. Marcos 6,52. Então, muitas das vezes, nós não nos abrimos para o livramento sobrenatural de Deus que vem para as nossas vidas. Ficamos aguardando apenas as coisas naturais. Quais são as coisas naturais que o homem almeja? Aumento de salário, um escape humano, comprar um carro, trocar de casa, ou comprar um imóvel, sabe? Então, isso são coisas naturais. Aumento de salário, se qualifique, arrume um bom emprego, faça uma faculdade, faça um curso técnico, sabe? Comprar um carro, guarde dinheiro, não desperdice, vai comprar um carro, isso é natural, sabe? Isso são coisas naturais da vida do ser humano. Agora o sobrenatural é aquilo que você não vê humanamente falando,
como resolver aquela situação, como sair daquela situação. Eu não estou dizendo que Deus não vai te abençoar no teu local de trabalho, não vai abençoar você na compra de um imóvel, não estou dizendo isso, mas as coisas naturais vão acontecer. Agora, sobrenatural, só a intervenção divina. Uma enfermidade, por exemplo, intervenção divina. Às vezes o médico não consegue curar. E muitas das vezes Deus vai usar o médico, a medicina, para curar você. Deus vai usar a melhor maneira de derramar a misericórdia dele sobre você. Nós cristãos criamos limites para Deus, porque somos imaturos espiritualmente. Outro fator que faz com que duvidemos da proteção de Deus é porque desviamos o olhar de Jesus. No versículo 30 ao 33, né, que diz assim: mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Desviar o olhar do reino, desviar o olhar de Jesus. Jesus nos mostrou que é possível andar sobre as ondas, porque ele chamou Pedro. Pedro teve que vencer a barreira do sobrenatural para andar sobre as ondas. Porém, Jesus provou que é possível andar sobre as ondas, e para andar basta simplesmente que, primeiro, estejamos com os olhos em Jesus. Quando nós estamos com os olhos em Cristo, as coisas sobrenaturais acontecem. E quando nós duvidamos, a dúvida entra primeiramente no nosso coração, no nosso olho, na nossa mente. Sabe? E lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus chamou Pedro, vem! Ele ouviu a voz de Jesus. E foi. E ele olhou para Jesus. No momento que ele começou a olhar para o mar, desviando o olhar de Cristo para o problema, ele começou a afundar no problema. Então, naquele momento, a luta venceu a fé dele. O problema venceu a sua fé. Tá? Então, nós precisamos estar com um olhar em Cristo Jesus. Pela fé, Jesus chamou Pedro de homem. Né? Então, quando nós olhamos para Pedro, Pedro tinha fé quando começou a andar. Depois a fé dele se esvaiu. E Jesus chama ele de homem de pequena fé. Por que tu duvidaste? A dúvida tem estado no coração de muitos nos dias de hoje. Muitas vezes estamos andando por sobre as ondas e duvidamos do livramento completo. Então nós afundamos. Por quê? Faltou a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morte. A obra de Pedro era andar ali naquele momento, demonstrando a sua fé. No momento que ele duvidou, ele afundou. Jesus te chama, Jesus me chama, Jesus nos chama para andar sobre as ondas, nesse mar de dificuldades da vida, no mundo cheio de problemas, e nós estamos constantemente sendo colocados à prova. Constantemente. As lutas vêm dentro na família, no local de trabalho, porque são pessoas. Ninguém é perfeito. Os problemas surgem e por causa da nossa imperfeição, esses problemas tomam volumes que muitas das vezes não conseguimos ver do outro lado a solução. É por isso que precisamos crer em Jesus. Crer em Jesus. Somos incapazes de ver as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são invisíveis. Há alguns que põem à prova a fé dele em Deus no momento da tempestade. Muitos até culpam a Deus no momento da dificuldade. Eu lembro que quando eu estava no hospital, antes da quimioterapia, eu recebi muitas visitas. E algumas visitas eu recebi como anjos. Deus tocou no meu coração e ele foi. Mas outras visitas não. Porque outras visitas chegaram lá para se despedir de mim. Alguns até me pediram perdão, porque acharam que eu iria morrer. Né? Ou seja, pessoas sem fé, que não acreditavam no milagre de Deus. Simples assim. Então, ou você acredita,
ou não acredita. Na vida nós temos duas pessoas. Aqueles que acreditam em Deus e vivem uma vida de milagres, e aqueles que não acreditam em Deus e não vivem uma vida de milagre. Muitos não valorizam aquilo que Deus tem feito por eles. Duvidam das promessas que estão escritas na palavra de Deus. Eu quero deixar para você como está a tua confiança no Senhor. Você tem entregue seus problemas para Deus? Lutas todos nós temos. Problemas todos nós temos. Mas o que faz a diferença na vida do homem é se ele tem fé em Deus ou não tem fé em Deus. A Bíblia diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de vitória, de conquista. Os problemas se levantarão e serão vencidos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Uma semana de vitória para todos nós em nome de Jesus.